Muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus com a sua doce paz. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2026. Estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus e antes do que tudo, vamos orar a Deus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome poderoso do Teu Filho, Senhor Jesus, ó Deus, nós te pedimos para que o Espírito Santo venha fluir, dirigir as palavras que o Senhor queira falar, meu Deus, com unção, poder e glória para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Estamos aqui com o assunto de hoje, dessa meditação, entrega para valer. Entrega para valer. Isto diz respeito à entrega para valer sua vida para a salvação. Tem que ser uma entrega para valer. Enquanto nós não conseguirmos, não resolvermos entregar toda a nossa vida, toda a nossa vontade, 100% para Deus, fica complicado de nós conseguirmos obter a vida eterna, a salvação. Porque Deus, Ele pede todo o nosso coração, toda a nossa vida, por inteiro, para que possa operar a salvação. E se assim não fizermos, nós ficamos com a dificuldade em fazer a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, se não me foge a memória, o livro de Provérbios: Filho meu, dá-me o teu coração. E que venhamos entender todos os preceitos e os caminhos de Deus para nele trilhar. Então, nós temos como texto bíblico desta meditação Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o 5º. Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, que depois foi transformado em Paulo, o apóstolo. Versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Versículo 5, 3. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículos de número 5, e aqui terminamos essa leitura bíblica. E ele perguntou, Paulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui nós temos nesse contexto o epígrafo desse assunto, a conversão de Saulo. Saulo perseguia, pediu cartas aos sacerdotes para perseguir aqueles que falavam sobre o caminho. Que caminho era esse que Paulo até então não estava entendendo? Era o caminho do cristianismo, o caminho
que Jesus abriu a porta da salvação por meio do seu sacrifício na cruz. E Paulo, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, um favor para Deus, perseguia o povo. Começou a perseguir o povo de Deus, pedindo carta. Para onde tivesse alguém falando no nome do Senhor, ali prendesse. Saiba disso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. E futuramente isso é uma simbologia para o que vai estar prestes a acontecer com a igreja de Deus aqui na terra. Virá perseguições. Muitos vão decretar leis para a perseguição à igreja. E Saulo, ele pertencia a uma seita. Ele não seguia o caminho correto de Deus para a salvação. Há muitas pessoas que pensam que estão no caminho certo, fazendo o que é certo para a salvação, e sem discernimento algum estão trilhando caminhos semelhantes a seitas. E é um grande perigo. Mais adiante iremos falar em outras meditações futuras um pouco sobre isso. O que provém de seitas. Para que as pessoas abram a mente e entendam. Então, Paulo ali teve um verdadeiro encontro com Deus. Viu uma luz forte. E essa luz forte era o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ali Saulo perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Saulo, ele viu falar da salvação de Jesus, que ele foi crucificado. E aí sim ele entendeu que era o verdadeiro Deus. E faltava apenas ele ouvir algo mais diferente. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz é que tem poder de transformar, salvar e lavar o pecador de todo o seu pecado e fazer uma nova natureza, uma nova criatura. Somente o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça que Paulo precisava ouvir. E aí Jesus, glorificado, disse que ele precisava ouvir uma palavra diferente, que era o teu Evangelho da graça, através de Ananias, um servo de Deus. Então, ali, ele foi transformado em Paulo. Deus transforma, verdadeiramente liberta e transforma a identidade espiritual da mente para entender o verdadeiro caminho, que foi esse que Saulo teve o encontro. Agora vamos começar propriamente dita a meditação. Vamos falar de 4 pontuações de uma forma bem objetiva. Primeiro, essa entrega para valer de sua vida para a salvação. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Nós temos que saber o que queremos. Queremos a salvação, a vida eterna ou não? Não há meio termos para Deus. Uma vez o Senhor Jesus falou: não podeis servir a 2 deuses, ou servir a Deus ou a Mamon. E diga-se de passagem, há muitas pessoas preferindo seguir a Mamon, as riquezas desse mundo, os deslumbres, as vontades do seu coração para com essa vida. E muitos têm caído na idolatria, servindo a Mamon. E muitos fazem do dinheiro idolatria e outras coisas mais, que não vamos entrar em detalhe, que fazem disso o seu ídolo e idolatra. É algo que mais lá adiante nós vamos falar nas próximas meditações. Segundo, você está consciente do que tem que fazer. Quando você faz uma entrega para valer,
da sua vida para a salvação, você está consciente no que deve fazer. Paulo começou a ser consciente no que tinha que fazer. Obedeceu a voz de Deus por meio do Senhor Jesus e foi até onde estava Ananias para orar por ele. Há enfermidades que, se Deus permitir, nós vamos falar mais adiante no futuro, que é aqui, a cegueira do entendimento espiritual. Há pessoas que têm, primeiro, tem uma lavagem cerebral. Alguma seita fez uma lavagem cerebral e ela pensa que está servindo a Deus, como Saulo, e não estava seguindo o caminho certo. Segundo, há pessoas que há o coração duro. Outros são incrédulos, não crê na palavra de Deus. Então há uma necessidade de fazer, muitas das vezes, uma cura, uma oração espiritual do poder de Deus para que caia as escamas espirituais, como fez Ananias. Orou por Saulo e caiu a escama que estava fechando os olhos dele. E muitas pessoas estão precisando ser curadas das escamas dos olhos do sentido espiritual para poder entender a verdade de Deus. E somente quando você ouve a palavra, o evangelho da graça pregado de forma verdadeira, genuína, com temor de Deus, é que você é liberto. Somente esta palavra falada, o evangelho verdadeiro da graça de Deus, é que tem poder de salvar. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Vamos para a terceira pontuação. Aqui já estamos perto de concluir. Terceira: você está decidido a assumir o sacrifício para viver o que Deus quer para você por meio da sua palavra? Será que estamos prontos para assumir o sacrifício? Se Deus nos permitir, daqui para ao domingo, nós vamos falar sobre o que é o maior sacrifício. Meu Deus, tem muitas pessoas que procuram fazer sacrifício disso ou daquilo, mas muitas pessoas precisam entender o que é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é o espiritual. Nós vamos falar, se Deus permitir, próximo de domingo, sobre o sacrifício o maior sacrifício que nós temos que fazer. Vamos concluir com esta última pontuação. Levando a sério o perigo de perder a oportunidade para a salvação da alma. Levando a sério o perigo de perder a oportunidade para a salvação da alma. E tem muitas pessoas que estão vacilando. Por que falamos isso com convicção e certeza? Porque nós convivemos com muitas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. E outros dizem: não, é a religião do meu pai. Pois é, se não fosse a misericórdia de Deus e a sinceridade de Paulo para querer a salvação, ele quase que perdia a salvação por causa da sua religião, dos seus pais. Estão em um canto, em uma seita, em uma religião que falava no nome de Deus, mas não era o caminho certo que pregava a salvação da forma correta. Então há muitas pessoas que correm o perigo de perder a salvação porque acham melhor prazer com as coisas desse mundo
não dá importância, não se volta para o temor a Deus e não tem prazer em ouvir esta palavra e buscar a Deus. E a palavra de Deus diz que a oportunidade está à porta, batendo. Jesus, com a palavra, está à porta do seu coração e a salvação está bem perto, como está escrito em Romanos 10. Se tão somente com a boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, te suplicando, Senhor, a Tua misericórdia, que em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, todo espírito orgulhoso, toda incredulidade, todo aquele que fica com o seu íntimo, o seu espírito, como que aprisionado, sem forças para ter prazer, para te buscar, para saber sobre a salvação. Haja o teu poder na vida de cada pessoa e que a tua palavra, através do Espírito Santo, venha ser revelado, iluminado, assim tal qual veio a luz do próprio Deus na pessoa do Filho Jesus, iluminou, trouxe um esplendor de luz na vida do apóstolo Paulo. Assim seja na vida de cada pessoa que está obscuro para o entendimento, para conhecer o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Assim seja na vida de cada pessoa. Nós te oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma meditação da palavra de Deus. Creia que Deus é misericordioso. E se caso você não entenda ainda o caminho certo, verdadeiro da salvação, que está em Cristo Jesus, o Evangelho de Deus na pessoa do seu Filho, saiba, não faça prova com Deus. Faça uma oração sincera. Ó Deus, me dê o discernimento. Eu quero entender claramente, com convicção, pelas tuas palavras, a maneira correta do caminho correto do Senhor, para que eu não venha ser confundido com heresias e com religiosidade. Faça isso de todo o seu coração. Eu tenho uma absoluta certeza que Deus vai responder a sua oração. Porque foi assim conosco. Nós não estávamos em igreja alguma, não tinha religião alguma, não servia seita alguma, não seguia dogmas de homens nem dos meus pais. Então somente eu era neutro. Eu não tinha conhecimento algum de Deus. Mas um dia em minha vida, mesmo sem servir a Ele, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei com Ele, melhor dizendo, eu me dirigi a falar com Ele com essas palavras que eu não me esqueço nunca. Aos 17 anos de idade para 18, eu disse: Deus, se Tu existe, me responda. Se quando eu morrer, se eu ainda vou ter vida. E se eu estarei com vida eterna ao Teu lado. E Ele respondeu. E o que eu precisava ouvir para a salvação, igual o apóstolo Paulo, eu ouvi no colégio um amigo meu, que hoje é pastor aqui próximo à cidade onde eu moro, aqui em Parnamirim, levou a Bíblia, não teve vergonha de pregar o Evangelho da Cruz, o Evangelho da Graça, e foi esse que me iluminou para a salvação, e nele estou firme até hoje e estarei até o último suspiro da minha vida, porque eu sei em quem criei e eu sei o que eu quero, a vida eterna
ao lado de Deus. Ótimo dia, Deus abençoe a todos.